A paz do Senhor, pessoal. Eu vou estar falando um pouco sobre esse assunto que o Senhor tocou no meu coração para vir falar. É um assunto bastante importante para nós que somos cristãos, e que você venha ouvir essa palavra e venha guardar no seu coração, refletir sobre isso. E isso tem acontecido nos últimos tempos, sabe? Nos últimos dias que estamos vivendo aqui na Terra, devido a muitas coisas que vêm acontecendo no mundo, né? E que possamos estar buscando bastante ao Senhor, obedecendo ao Senhor e vivendo a palavra de Deus. O Senhor vem falando muito no meu coração sobre princípios e valores. Nós que somos cristãos temos princípios e valores. Não negociamos nossos valores, nossos princípios com este mundo. Não vivemos a vontade do mundo, mas vivemos a vontade do Senhor. E quando a gente fala de princípios e valores, é para a gente não negociar aquilo que Deus deu para nossa vida de mais importante, de buscar ao Senhor e não deixar de ser levado pelas coisas do mundo, mas viver na presença do Senhor. Pois quando a gente fala de princípios e valores, é a gente vivendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra e não negociando nossos princípios, nossos valores e não negociando com o mundo, a gente renunciando toda a vontade nossa para agradar ao Senhor. E Deus tem falado muito comigo sobre princípios e valores, porque hoje em dia muitas pessoas, até mesmo na igreja, não tá, vivendo os princípios e valores. Não tem ouvido a voz de Deus. Às vezes até mesmo Deus sempre fala no nosso coração, mas muitas pessoas às vezes não têm ouvido o que Deus fala com ela, que não podemos nunca, jamais negociar nossos princípios e valores, pois os princípios e valores temos que seguir, temos que obedecer ao Senhor e temos que não podemos abrir mão daquilo que vai nos salvar, daquilo que vai nos levar para o céu, que são os princípios e valores. É algo muito importante e valioso para nós, que o Senhor deixou para que nós seguisse ao Senhor e seguir a palavra. Eu vou estar falando o primeiro, que é sobre o valor, que é a justiça. A gente tem que amar a Deus, viver a vontade de Deus e viver a justiça. O segundo é o princípios, que fala sobre a verdade. A palavra de Deus em João capítulo 8, versículo 32 fala: e conhecereis a verdade vos libertará. O que vai nos libertar? A verdade, a palavra de Deus. Através da palavra do Senhor somos libertos, salvos, renovados pela presença de Deus. O terceiro, valor, obediência, que nem eu falei para vocês, sem obediência não tem como a gente ir para o céu, sem renunciar, sem viver os princípios e valores, não tem como a gente ir para o céu, pois precisamos obedecer ao Senhor e à palavra de Deus. O quarto, princípio, honestidade e lealdade. A gente tem que ser honesto, um cristão honesto, que vive honestidade e lealdade, vivendo de acordo com os princípios e valores de Jesus. O quinto, valor, gratidão. A gente tem que ser grata a Deus por tudo, pela nossa vida, pelo nosso respirar, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. A gente tem que ser grato e nunca reclamar, nunca murmurar, mas agradecer ao Senhor por tudo. O sexto, princípio, serventia, que fala sobre a gente fazer a obra de Deus, fazer a obra de todo o nosso coração para agradar o Senhor, fazer para o Senhor e não para os homens. Sétimo, valor, humildade. A gente tem que ser um cristão humilde, sem egoísmo, sem orgulho, e deixar de viver a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, para viver a vontade de Deus, sendo humilde, deixando que o egoísmo, o orgulho não tira nós a presença de Deus, que o orgulho e a soberba, o egoísmo, que não afaste de nós a presença de Deus, que o Senhor cresça em nós e nós diminui, o Senhor apareça em nossas vidas. Portanto, possamos ser cristãos humildes, que faz a obra com amor, excelência e humildade de todo o coração. E também Êxodo
fala sobre os 10 mandamentos. Eu vou falar um dele, que é o primeiro, que fala assim, esse do capítulo 20, né, o versículo 1, que fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas. É para você amar o Senhor sobre todas as coisas, amar a presença de Deus, amar viver no centro da vontade de Deus e fazer a obra do Senhor. É você amar o Senhor, deixar de fazer a sua vontade, deixar de seguir o mundo, de viver a vontade do mundo para agradar ao Senhor e primeiramente obedecer ao Senhor e amar o Senhor e buscar a presença do Senhor, orar, clamar, pregar, jejuar, consagrar e viver no templo, fazendo a obra do Senhor, tudo para a honra e glória de Deus, glorificando e exaltando ao Senhor, pois tudo é para Ele, pois o Senhor, Ele é grande e todo-poderoso, e que possamos ficar com essa palavra, deixar de viver a nossa vontade para viver a vontade de Deus, quebrar o nosso ego, o nosso eu, e não viver a nossa própria vontade, mas viver a vontade de Deus, a partir do momento que entregamos nossa vida ao Senhor, aceitamos ao Senhor de todo o nosso coração, seguimos Ele, Deus nos abençoa, mas temos que buscar ao Senhor e obedecer ao Senhor e amar o Senhor sobre todas as coisas, amando a Tua palavra, amando ao Senhor, obedecendo ao Senhor e renunciando à sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Que você fica com esta palavra e até o próximo vídeo.